O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 420. Uma enorme mão negra, grande o suficiente para agarrar dezenas de pessoas. Seong Ji-han já tinha visto isso antes. Dongbang Sak tentou explodir isso quando estava avançando os 9 palácios 8 trigramas. Isso foi no mundo do jogo. Mas agora é a vida real. Entrando na realidade, ele está intervindo diretamente? Mesmo assim, ele se atreve a tocar em um candidato da constelação? O deus marcial não tem medo de penalidades, ao que parece. De jeito nenhum. Até agora, ele não podia se movimentar livremente devido a essas penalidades. Mas, o olhar de Pai Tia deslocou-se para o braço direito de Sang Ji-han. No momento em que você enxertou a mão do administrador vermelho, a situação mudou. Essa coisa? Sim. Uma vez que ele proteja você e absorva aquele braço, meu senhor poderá alcançar seu objetivo. Suportar algumas penalidades é um pequeno preço por isso. Pitya desviou-se, permitindo que a ameaçadora mão negra atacasse. O poder contido era significativo. Droga, é ruim. Usar Total Annihilation novamente requer algum tempo de espera. Deveria ter usado com moderação. A mão vermelha parecia confusa, mas a expressão de Sang Ji-han permaneceu calma. Está bem, eu tenho outra contramedida. SSSSS. Um símbolo de Taiji apareceu atrás dele. A energia do vazio amplificou-se em seu rosto fraturado. Instantaneamente, sua mão esquerda, coberta de energia do vazio, manifestou uma espada negra. Seong Ji-han colocou-o dentro do Taiji. Você vai mesmo usar a espada Taiji? Não há tempo para isso. Meu poder aumentou recentemente, você vê. SSSSS. As fraturas começando no queixo se alargaram. A intensa energia do vazio engolfou o corpo de Sang Ji-han. Simultaneamente, a espada negra Eclipse emergiu do Taiji. Ao contrário de seu tamanho menor anterior, a espada negra adotou sua forma original de espada longa. Espere, como você já fez isso? Mesmo antes que a mão do deus marcial pudesse tocá-lo, o segundo estágio da espada Taiji estava completo. Pitya piscou, incrédula. Tal velocidade normalmente exigia prática semelhante ao nível de especialização de Dongbang Sak. Ele está apenas imitando? Considerando o rápido surgimento da espada Taiji, Pitya pensava assim. Ainda. A espada moveu-se graciosamente, cortando a mão do deus marcial. A mão negra avassaladora. Separado sem esforço. Isso cortou seriamente? É apenas uma mão, não o próprio deus marcial. Xii. A trajetória da espada rasgou o espaço, engolindo toda a mão do deus marcial. A mão desmoronou, desaparecendo assim que foi convocada. Chegou em grande, mas foi cortado em 1 minuto, haha. O nome do deus marcial parece assustador. Mas ele não é nada especial? Não poderíamos simplesmente seguir a mão e derrubar o corpo principal? Vendo o quão forte Seong Ji-han se tornou, talvez. Ele pegou a mão do administrador. Derrotar o deus marcial deveria ser fácil, certo? Enquanto Seong Ji-han destruía sem esforço a mão do deus marcial, os telespectadores humanos pensavam que o deus marcial poderia não ser tão formidável. Enquanto isso, aquele raio vermelho, foi a aniquilação total? Sim, exatamente, o principal ataque utilizado pelo administrador vermelho. Então, ter a mão do administrador significa que você pode usar a aniquilação total? É incrivelmente valioso. Os telespectadores alienígenas se concentraram na aniquilação total que Seong Ji-han usou. O raio vermelho, o ataque primário do administrador vermelho. O esmagador poder destrutivo da aniquilação total era sinônimo do administrador vermelho. Apenas obtendo a mão e usando-a imediatamente. Grandes constelações provavelmente atingirão ainda mais a Terra depois de ver isso. Mesmo assim, Seong Ji-han não pode ser derrotado a menos que você seja uma grande constelação. Certo, constelações menores seriam esmagadas pela aniquilação total. Essa mulher não conseguiu resistir direito e ela é da constelação soberana de nível 8. Em vez de tentar possuir a mão, é melhor localizar o planeta e vender a informação para uma grande constelação, poderia ganhar uma boa quantia de GP. O vídeo de hoje indicava que as grandes constelações cobiçariam ainda mais a mão do administrador. O aparecimento de Total Annihilation teve um impacto significativo. HMM não esperava que o laser de olhos vermelhos chamasse tanta atenção. Embora a aniquilação total seja poderosa, é inferior à espada Taiji. Para evitar que grandes constelações invadissem a Terra, ele precisava de uma forma de controlar isso. Seong Ji-han ponderou enquanto olhava para o bate-papo dos espectadores alienígenas, depois mudou seu foco. Lá estava Pitya, usando Gilgamesh carbonizado como escudo. Quem é você? Por que você se tornou tão forte? Quem sabe, mas parece que tu Seong está fora de alcance. Apontando a espada para Pitya, Seong Ji-han viu a franzir a testa. Se você pode invocar a espada Taiji, você não poderia ter ido mais cedo? Prefiro seguir meus próprios termos e não ser arrastado para lá. Meticuloso, você não é. Somente quando eu eliminar você também pode ser chamado de meticuloso. Uau! Antes de terminar a frase, Seong Ji-han correu em direção a Pitya. Embora a aniquilação total não tenha acabado com ela,
a espada Taiji deveria. Ainda não estou pronto para morrer. Uau! Ela pulou com Gilgamesh na fenda criada pela mão do deus marcial. SSSSS. A fenda espacial fechou instantaneamente. Se você realmente quer me matar, venha aqui, tio. Dentro da fenda, Paitya sorriu e gesticulou para Seong Ji-han, desafiando-o a segui-la para matá-la. TSC. Estalando a língua, Seong Ji-han jogou a espada Taiji na fenda. Mas a rachadura desapareceu mais rápido do que a lâmina conseguia alcançar. Eve escapuliu. Deixá-la viva significa problemas sem fim. Mas ele não poderia simplesmente seguir para aquela fenda. Mas Eva não é a mãe da humanidade? Por que ele está tão determinado a matá-la? Ela disse que não era a própria Eve. Lembra? LOL. Ao ver Pitya escapar com sucesso, os espectadores lamentaram não ter conseguido capturar um oponente problemático. Seong Ji-han franziu a testa, olhando para o local onde Paitya desapareceu. Foi o olho divino? Suas respostas foram mais rápidas que os oponentes normais. Entre os 4 discípulos do deus marcial, Dongbeng, Saki e Ashoka pareciam ter seus próprios planos. Gilgamesh, apesar de ser inútil, nutria intenso ressentimento em relação ao deus marcial devido a um contrato fraudulento. Apenas a Pitya permaneceu verdadeiramente leal a ele. Eliminá-la foi crucial desta vez, é lamentável. Isso encerra a transmissão de hoje. Seong Ji-han retraiu seu poder e desligou o Battlетube. Viajar para a ilha do norte da Austrália pareceu um tanto carente. Enquanto ele examinava os arredores novamente, a mão vermelha fez uma sugestão. Corpo principal, devemos controlar totalmente este laboratório? Há algo valioso aqui? Parece ser. Bem, vamos reunir o que pudermos. Já que a Pitya escapou, é melhor recolher alguma coisa. Com a permissão de Seong Ji-han, os olhos vermelhos começaram a brilhar. Na estrela do deus marcial, Tu Seong. Peço desculpas, meu senhor, não consegui cumprir o comando. Pitya, que havia fugido às pressas, ajoelhou-se diante do deus marcial. De jeito nenhum, a força de Seong Ji-han estava além das expectativas. Você cumpriu bem sua missão. Obrigado pela sua graça. Embora ela não tenha conseguido trazer Seong Ji-han para Tu Seong, Pitya fez o que pôde, criando a fenda para conectar Tu Seong e permitindo que a mão do deus marcial intervenha. O fracasso em arrastar Seong Ji-han foi devido à mão do deus marcial ter sido dominada pela espada Taiji, não por culpa dela. SSSSS. O deus marcial regenerou seu braço, destruído na terra. Ele olhou para Dongbeng Saki, respeitosamente abaixo do trono. Dongbeng Saki, como ele poderia manejar a espada Taiji com tanta eficiência? Não tenho certeza. No entanto, sua espada parecia diferente da minha. Dado que carrega energia vazia, parece que ele percebeu a espada Taiji de forma diferente. Encontre uma maneira de neutralizá-lo. Entendido. Enquanto Dongbeng Saki se curvava profundamente, o olhar do deus marcial deslocou-se para Gilgamesh, esparramado ao lado de Pitya. Qual é a sensação de perceber que você foi apenas uma isca, Gilgamesh? Seu bastardo, você pretende quebrar nosso contrato? Contrato, você ainda não percebeu sua futilidade? GRR. Rangendo os dentes, Gilgamesh perguntou ao deus marcial. Então, a promessa de que eu poderia ver meus descendentes no laboratório, era mentira, não era? Isso importa. Importa para mim. A mão vermelha falou a verdade. Não é impossível, você está mentindo, certo? Não vale a pena mentir sobre coisas tão triviais. Não. A afirmação do deus marcial deixou Gilgamesh murmurando confuso. Ele estava tão interessado em semear e agora fala em querer descendentes? Ao ver Gilgamesh, Pitya olhou para ele com desgosto. O deus marcial gesticulou. Dongbeng Saki, remova-o. Devo matá-lo? Não, deixe-o viver, ele pode ser útil mais tarde. Entendido. Suoshi. Ao único passo de Dongbeng Saki, Gilgamesh flutuou no ar e foi rapidamente levado embora. Chocado com a notícia de que não poderia ter descendentes, Gilgamesh não resistiu e foi levado embora discretamente. O deus marcial os observou partir brevemente, então. Clarão. A energia escura surgiu de seu rosto, ativando o olho divino. Paitya, ative seu olho divino também. Precisamos prever. Entendido. Seguindo o comando do deus marcial, Pitya ativou o olho divino em sua testa. Bes. Os 2 olhos sincronizaram, gerando uma esfera branca maior de luz entre eles. Será que Seong Ji-han se tornará uma variável que atrapalha meu grande plano? Clarão. Enquanto o deus marcial falava, a esfera branca começou a prever. Bes. Inúmeras telas apareceram e desapareceram. Observando ao lado do deus marcial, Pitya franziu a testa gravemente. Ele certamente se torna uma variável. Seong Ji-han, tendo crescido enormemente em força depois de enxertar a mão do administrador e fundir o processador do vazio em seu rosto. A previsão mediu sua chance de vitória em 5%. Alguém de fora pode ver isso como apenas 5%. O senhor não tolera nem mesmo uma variável de 0,1%.
Ele nunca enfrentou tal cenário antes. Mas agora, 5%. Seong Ji-han cresceu excessivamente. O resultado foi chocante para Pitya. Mude a pergunta. SSSSS. Os olhos do deus marcial se voltaram para o céu. Acima de Tu Seong, inúmeras relíquias brilhavam como estrelas. Ele apontou para eles. Usar 30% do poder da relíquia eliminaria a variável? Clarão. A esfera branca esmaeceu ligeiramente. A frequência das telas diminuiu significativamente. Ainda um pouco. Apesar dos artefatos, houve casos em que Seong Ji-han saiu vitorioso. Vendo isso, os olhos do deus marcial brilharam vermelhos. 50%. Mesmo em 50%. 70%. Mesmo em 70%. Por mais tênue que fosse, a esfera branca ainda brilhava. Indicando um futuro onde Seong Ji-han poderá vencer. A voz do deus marcial se aprofundou ameaçadoramente. E se todo o poder for usado? Considerando o cenário final. Clarão. A esfera branca mostrava uma única tela. Isso, ainda existe? Tremendo, Pitya olhou para a cena revelada. Um Tu Seong queimado com um ser colossal sozinho. Coberto de olhos vermelhos, sua forma lembrava o clã de sangue. Senhor, mas isso não parece ser Seong Ji-han. Não, é ele. Ele se tornou o administrador vermelho. Um futuro onde Seong Ji-han triunfa e o deus marcial cai. Existiu apenas quando ele se transformou no administrador vermelho. Então, esse futuro não é impossível? Ao ver isto, Pitya animou-se. Não, é inevitável. O que? A mão do administrador está dentro dele. Ele pode queimar a humanidade a qualquer momento. Mas, ele não parece alguém que iria incinerar a humanidade. Pitya hesitou. Os olhos vermelhos do deus marcial olharam para ela. Você se tornou um tolo andando por aí com Gilgamesh? Não, meu senhor. Quem abandonaria o caminho para se tornar o administrador vermelho? O deus marcial tinha certeza. Tudo o que ele deve fazer é queimar um planeta e incinerar a humanidade. Seong Ji-han escolheria o caminho fácil.